Hoje, no dia 24 de fevereiro de 2022, completam 90 anos, desde a conquista do voto feminino no Brasil. Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai conhecer a história do voto feminino aqui no Brasil. Um longo caminho teve que ser trilhado até as mulheres conseguirem o direito à participação na política. Essa luta por igualdade teve início na Revolução Francesa. Antes disso, até tivemos mulheres em cargos importantes na realeza e no comando de nações, como as rainhas. Porém, infelizmente, essas eram exceções. E uma mulher comum não chegaria nem perto de exercer completamente a cidadania. Mas, para resumir, o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade, e lutavam principalmente por um sistema de governo que representasse o povo, ao contrário da monarquia, que tinha os seus próprios interesses. E, a partir desse lema, mulheres começam a questionar o movimento, indagando se elas teriam direito à mesma igualdade da qual os homens discursavam. Nesse contexto, surge Olympe Guedes, uma francesa que, além de lutar contra a escravidão, defendia a democracia e também foi responsável por indagar a falta de representatividade feminina no documento de declaração dos homens e do cidadão. E como ela foi simplesmente ignorada, ela escreve um documento semelhante, intitulado Declaração das Mulheres e da Cidadã, o que, infelizmente, fez com que líderes da Revolução Francesa a levassem para a guilhotina. Enquanto isso, o Brasil, que ainda era uma colônia de Portugal, já tinha uma mulher como regente, a Rainha Maria I, que, desde a morte de seu marido em 1786, era regente da metrópole e da colônia. Mas isso não significa que ela não tenha passado por preconceito e dificuldades. Falando nisso, a história dela é incrível. Então, deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo dedicado à história da Rainha Maria I. Continuando, em 1792, o seu filho, Dom João VI, assume como príncipe regente, após a sua mãe ser considerada mentalmente instável. Alguns anos depois, em 1824, o rei Dom Pedro I cria em março a primeira Constituição brasileira e nela diz que os cidadãos podem votar para eleger os membros do parlamento. Porém, na Constituição é considerado cidadão homens livres com mais de 25 anos e uma renda mínima de 100 mil réis. Sim, você ouviu certo. Um dos requisitos para ser considerado cidadão era ter uma renda mínima de 100 mil réis. E para piorar, para participar das eleições de deputado, um cidadão deveria ter a renda mínima de 200 mil réis anuais. Isso é até engraçado, né? Só que não. Se você quiser conferir na íntegra, os artigos são de 90 a 94 na Constituição de 1729. Mas o ponto é que nessa Constituição nem cita as mulheres e, por não citar, ela poderia ter brechas. Como o documento faz uso do substantivo masculino no plural, deixa livre a interpretação se as mulheres poderiam participar das decisões políticas, a menos que não tivessem o dinheiro suficiente. Para evitar que maiores confusões acontecessem, José Antônio Pimenta Bueno, que era juiz e conselheiro imperial, cria um documento de interpretação da Constituição de 1824, dizendo que as brasileiras estão isentas no sentido de direito público de não terem a faculdade necessária de exercer os deveres de cidadão. O José Bonifácio até tenta
criar uma lei que incluía o direito ao voto mulheres que eram chefes de família, ou seja, mulheres viúvas que tinham todas as responsabilidades do lar. Mas, como é de se imaginar, essa lei não foi aprovada. Foi só em abril de 1879 que a Câmara dos Deputados começam a discutir a possibilidade de integrar as mulheres na política, através do voto. É válido lembrar que o nosso país, desde a colonização pelos portugueses, tem uma cultura do patriarcado, onde o homem é o provedor e mantenedor do lar, enquanto a mulher tinha a responsabilidade da educação dos filhos e da organização doméstica. Muitos homens daquela época viam a mulher como indefesas e incapazes de tomar decisões sensatas para votar, sem falar que tinham muito medo de mexer com o equilíbrio da sociedade, dando à mulher mais poder como cidadã e do qual poderia distrair ela dos afazeres domésticos. Apesar do debate iniciado, em 1881 é criada a lei conhecida como Lei Saraiva, que coloca mais alguns empecilhos aos cidadãos que poderiam votar. E a lei de aumentar um pouco aquele valor de R$ 200.000 anuais, o votante deveria ter uma titulação, ou seja, um diploma legalmente reconhecido. Embora agora tivesse mais alguns empecilhos para votar, essa nova lei abriu mais uma brecha para as mulheres com diploma também poderem votar. Com isso, a dentista Isabel de Souza Matos conseguiu o seu registro de eleitora em 1887 e, em 1890, quando se apresentou para votar nas eleições para a Assembleia Constituinte, foi impedida pelo presidente da mesa de votação. Mas isso não revoltou apenas Isabel, mas também muitas outras mulheres que também tinham diploma, como professoras, farmacêuticas, dentistas, entre outras, que se uniram e juntas se envolveram no jornal sufragista que já tinha sido criado pela professora Josefina Alvares de Azevedo e era intitulado A Família. Eu não sei se expliquei, mas sufragista é o nome dado às mulheres que começaram a luta pelo direito ao voto feminino. Mas, além disso, elas também lutavam pelo fim da escravidão e o direito das mulheres à educação. Em 1889, temos a Proclamação da República, o que significava que uma nova Constituição deveria ser feita. Imagino que as sufragistas esperavam ansiosas para ver se nesse novo documento daria direito ao voto também às mulheres. Mas, novamente, temos um documento com informações vagas referentes a isso, já que coloca o cidadão com direito ao voto de eleitor. Apesar do substantivo ser novamente masculino, não ficava claro se as mulheres estavam ou não inclusas. Após uma longa conversa das líderes do movimento com 21 deputados, foi dado o direito ao voto feminino para mulheres com diploma, mas com uma condição, a de que elas não fossem casadas. E com essa barreira, vemos novamente os parlamentares temerosos em dar maior participação na sociedade para as mulheres e elas abandonarem o lar. Mesmo com essa pequena inclusão das mulheres, é claro que as sufragistas não descansaram. Uma delas era a professora Leolinda de Figueiredo Daltri, que foi a principal responsável por fundar um partido unicamente de mulheres em 1910, e era chamado de Partido Republicano Feminino, e juntas intensificavam cada vez mais a publicação do jornal sufragista, distribuindo ele para várias regiões. Sem falar que também organizaram uma marcha com 100 mulheres. Eu sei que hoje em dia esse número pode parecer pouco, mas levando em conta o cenário machista da época, em que os pais e maridos tinham total controle onde as mulheres poderiam ir, a marcha de 100 mulheres era um feito muito grande. Além disso, teve também muitos abaixos-assinados.
parecia que nada adiantava, porque as mulheres eram simplesmente ignoradas pelos parlamentares. E os jornais populares da época criavam charges, tirando sarro do movimento feminino e indagando se o mundo estava de ponta cabeça. Porque onde já se viu uma mulher querer sair de casa para votar? Após décadas, ou melhor, séculos de luta, o voto feminino foi alcançado em 1932, quando o presidente Getúlio Vargas assina o decreto 21.076. Mas fica ligado, hein? Como eu sempre digo, antes de um grande acontecimento, tem uma longa história por trás. O presidente pode até ter assinado o decreto, mas ele é mérito da luta de muitas mulheres ao longo dos anos, dos quais essas sufragistas sofreram muita discriminação e preconceito da sociedade, para que futuras gerações tivessem o direito ao voto e ao exercício da cidadania. E se você quer sempre saber a história completa, mostrando outros pontos de vista, se inscreva aqui no canal. Temos vídeo toda segunda e quinta-feira. Já aproveita para ativar as notificações, porque sempre na última terça-feira do mês temos live. E eu te vejo na próxima. Tchau!